Fala pessoal, estamos ao vivo para mais um vídeo aqui no canal da DBLCM. De todas as semanas a gente está trazendo informações realmente relevantes para você sobre esse universo de banco de dados Oracle. E dessa vez a gente está com o tema se DDL tem commit. E aí, eu trouxe o Ricardo Lira para a gente poder bater um papo sobre isso. Beleza, Ricardo? Beleza, tudo bem, Guilherme? Tudo bem, gente? Show Bom de dia bola, para todos. Bom dia, cara. Mais uma vez um prazer aí estar falando contigo aqui para a gente poder falar sobre esses temas, né, cara? Temas que muitas vezes são dúvidas de quem trabalha nesse universo de banco de dados Oracle. E esse tema, exclusivamente, ele veio de uma dúvida de um aluno, né, a respeito, uma dúvida que envolve vários conceitos, né, que é interessante a gente poder realmente entender um pouquinho sobre essa questão de DML, de DDL, de transação, né? Eu acho que são assuntos importantíssimos quando se fala de banco de dados Oracle, né, cara? Sim, sim. É o conceito, né? O banco foi criado exatamente para isso. O banco é, na verdade, um repositório de dados, né? Ele foi criado exatamente para a gente ter guardar os dados lá dentro. A gente precisa entender como é que ele faz, né? O que é gerado ali por trás. Exatamente. Que é uma das coisas que acontece. As pessoas acabam esquecendo o conceito das operações que existem por trás de simplesmente exibir a informação numa aplicação. Né? Pois é, cara. E antes da gente falar de commit, né, cara, que a gente sabe que tem algumas particularidades, é interessante a gente falar a diferença de um DDL para um DML, né, cara? Acho que a primeira coisa é a gente conseguir identificar isso claramente. É um conceito que não é só exclusivo do Oracle, a gente sabe que tem outras variações também em cima desses comandos, né? Não existe só DML e DDL, mas que no Oracle em si a gente tem uma diferença relativamente grande, assim, a gente consegue identificar quais tipos de comandos são DML, quais são DDL, né, cara? Sim, sim. A gente pode... Eu vou voltar um pouquinho mais aí, né, nessa história, né? Boa. O que acontece? Algumas pessoas entendem como SQL é você fazer um select, fazer um insert, fazer um delete, um update, né? O SQL, na verdade, é linguagem de consulta estruturada, ou linguagem estruturada de consulta, né, que é em tradução para português. Ela foi criada lá em 1970, naquela época né, um pouco antes de eu nascer, revelando a idade aí, né? Mas ela foi criada pela IBM, né? E dali para frente vários outros players começaram a criar sua própria linguagem. Então tava aquela bagunça. Aí o Instituto Nacional de Padrões, né, o ANSI, ele virou e criou um padrão do SQL. Então a gente tem o SQL ANSI, né, criado, né, que durou aí um bom tempo. Em 1992 ele teve a primeira revisão e teve o SQL 92. Aí tiveram outras revisões aí no meio, mas basicamente o que a gente usa é uma vertente do que teve em 1992. Né? Aí existia muita briga entre o pessoal que trabalhava com Oracle na versão 8 ou 9, o pessoal que trabalhava com Microsoft, que é melhor usar inner join, é melhor usar o join das tabelas dentro da cláusula where, tinha uma confusão. Hoje não faz a menor diferença, todos os players de banco trabalham de um jeito ou de outro, não tem diferença mais em performance, né? Então o interpretador já trabalha com isso. Então não existe mais essa diferença. Então o SQL que a gente vai falar aqui é o SQL que é padrão mundial, não é padrão Oracle, não é padrão Microsoft, não é padrão MySQL, né, é SQL. Né? Então, deixar bem claro. E na minha época, acho que na época que você também estudou, a gente tinha DDL e DML, né? Hoje tem DCL, DTL, DQL, então tem um monte de outras vertentes. Mas a gente pode dividir basicamente em duas coisas. DML, linguagem de manipulação de dados, né? E DDL, de definição de dados. Né? Se a gente fosse ter só esses dois conceitos, uma você serve para manipular os dados e a outra serve para definir os objetos que estão dentro daquele banco. O DML depende de uma transação que pode ser controlada por você, e o DDL não depende de uma transação controlada por você. Tudo no banco tem transação, mas você não tem controle sobre essa transação no caso do DDL. Né? Então, basicamente, a diferença seria isso aí. Cara, basicamente, muito bom, Ricardo. E é até legal, cara, a gente poder dar alguns exemplos, né, cara, de o que, por exemplo, é um DML, né, e o que é um DDL, por exemplo. No DDL, eu acho que
Um grande ponto que a gente pode colocar aí, por exemplo, seria um create, né? Quando você está criando uma tabela, quando você está fazendo um Isso, alter, uma um tabela, né? alter, Um exatamente. rename, um truncate. Exatamente. Partindo um pouco do lado do Oracle, o Analyze, né? Isso eu estou dentro de um DDL, né? Você falou de um comando aí que a gente vai entrar depois um pouquinho mais em detalhe nele, né? Apesar dele manipular dados, a gente vai tratar ele de maneira diferente. Mas eu tenho create, alter, drop, né, de esquemas e de objetos, isso tudo estaria dentro do DDL. Grant, revoke também, mas tem uma divisãozinha do Grant revoke, né, que foi criado mais uma vertente aí dentro, né, então, mas teoricamente o Grant e revoke estariam dentro do DDL também. Hoje já tem uma divisão aí de parte de controle e tudo, que a gente acaba separando isso aí, né, e o DML, né, select, insert, delete, update, né, já separaram o select também, então eles criaram uma função específica, só uma denominação específica só para o select, né, eu tenho aí o que é o DQL, que é a linguagem de consulta de dados, só tem o select, né, então foi feita uma divisão aí só para poder realmente, porque as pessoas acham que o select não é manipulação de dados. Sim e não, né? No original ele estava dentro do DML, mas já tem essa vertente aí também de que ele está dentro da linguagem de consulta de dados aí, que é o DQL, né? Mas basicamente isso: select, insert, delete, update, DML, né? Create table, create index, alter table, alter index, né? Analyze, né? Fiz a manipulação de objetos, tá dentro do DDL. Cara, excelente, Ricardo. Eu acho que já dá até para a gente contextualizar um pouquinho aqui a pergunta do Fabrício, que ele fez a seguinte pergunta, cara. Professor, quando eu tenho um ambiente extremamente acessado, 24/7, e preciso criar uma nova tabela no esquema XYZ, tudo vai ser comitado na minha sessão apenas? É uma dúvida do Fabrício aí que ele colocou embaixo de uma aula, exatamente uma aula sobre DDL, cara, sobre Data Definition Language. Isso que eu ia falar, eu tenho uma aula que eu mostro exatamente isso. A gente cria o objeto e o objeto está na outra seção. O que acontece? Quando você vai fazer um DDL, né, ele tem um commit? Sim, mas o commit quem faz é a Oracle. Né? Não é um commit de dados. Eu alterei dado, né, a gente tem a impressão de que commit mudei um registro, tem que fazer um commit. Não. Eu realizei uma transação, eu faço um commit para efetivar aquela transação. Né? Só que o DDL, eu não tenho controle sobre a transação. Quando eu dou um create table, ele já aparece na outra, ele já é feito a transação implicitamente pela Oracle. Então a Oracle ela já faz o begin, o end, o commit, tudo. Eu não tenho controle sobre isso. Né? E é nesse ponto que a gente vai chegar na sua próxima pergunta, de certeza. Ou numa das próximas perguntas aí. Exato. Então, assim, respondendo a pergunta do Fabrício, qualquer DDL que você fizer, ele já é autocomitado. Você não tem que se preocupar com isso, é a Oracle que faz isso, né? É o core da Oracle que vai fazer, do gerenciador que vai fazer isso. Então, você cria uma tabela, já está disponível para todas as sessões. Exatamente. Né? Inclusive tabelas temporárias, tá? Porque a diferença, tem gente que pergunta, e tabela temporária por sessão? A diferença que existe não é a tabela, é o dado que está dentro da tabela. Né? Essa é a diferença, então... Exatamente, Ricardo. E eu acho que a pergunta dele, cara, estava muito relacionada ao commit, por exemplo, de um DML, né? Se tratando de transações, né? Porque ele perguntou sobre sessões, né? Que a gente sabe que se você está fazendo aqui algumas transações aqui, insert, update, delete, enquanto você não commitou, aquelas informações vão estar restritas à sua sessão em si, né? E eu acho que foi muito nessa linha, e é bom deixar bem claro exatamente esse conceito, né, cara, que quando você está falando de, por exemplo, criar uma nova tabela no esquema, por exemplo, cara, é uma nova estrutura que está sendo criada que não existia. Então, se não existia, ninguém estava acessando isso, não tem aquela questão assim de uma sessão ou não. E a partir do momento que você executou aquele comando, cara, a outra sessão já vai conseguir ver, porque ele já vai ter um commit implícito, realmente é algo que a própria documentação da Oracle fala que o Oracle Database implicitamente commits a corrente transação
antes e depois de cada DDL statement, né? Então a gente tem isso na própria documentação da Oracle. Exatamente. A gente não fala nada aqui do que eu acho, ou do que o Ricardo acha, a gente fala simplesmente o que o Oracle Database em si, o que está na documentação do produto, né, cara? Exatamente, Guilherme. Tem exatamente essa linha escrita, que um DDL ele tem um commit implícito, né, a Oracle faz esse commit implícito antes e depois, então não foi tirado da cabeça do Ricardo, não foi tirado da cabeça do Guilherme, né, isso está na documentação da Oracle. Se vocês olharem lá a parte de conceitos, né, o Concept Guide está lá falando exatamente sobre isso. Então, não precisa de fazer commit quando você vai fazer um create table, um create index, né. Tem um detalhe interessante que é o seguinte, Guilherme, as pessoas acham que DML é mexer com dado. Então, se eu estou mexendo com dados, né, se eu criei novos dados dentro de uma tabela, eu tenho mais dados, menos dados, isso é um DML. Quando a gente cria um índice, a gente gera informações dentro de um table space. Mas o create index não é um DML. Você não controla o create index, você não faz um commit para criar um índice, né? Então, o create index não é um DML, ele é um DDL. Você está criando um objeto, tá? Então, não se prenda a manipulei dado é DML, não manipulei dado é DDL, né? Prova maior disso é o comando que você falou do truncate. Verdade. Né? O truncate manipula dados, mais ou menos. Na concepção do lado de fora do banco de dados, ele está manipulando dados, né? Mas para o Oracle, ele não está manipulando dados, ele está simplesmente fazendo o que seria o semelhante, é um drop create. Ele dropa uma tabela e faz o create dela. Ele mexe no extents da tabela para que aquilo que existia está liberado e ele vai começar a partir daquele outro ponto, né? Truncate não gera trigger de delete, então se você fizer um truncate, você não vai gerar trigger de delete, né? Então, ele vai apagar todas as linhas, é muito rápido, né? Ele não tem rollback. Lembre-se o seguinte, rollback não é flashback, né? Rollback é eu criar uma transação, opa, rollback, né? Eu faço um insert, delete, eu faço um delete de uma tabela sem cláusula where, não dei o commit, eu faço rollback, né? Tranquilo. Ela está só na minha sessão, né? O truncate não, eu fiz o truncate, na hora que eu dei o ok, todo mundo, dei o enter no truncate, todas as sessões vão ver que aquela tabela não tem mais registro nenhum, não foi gerado trigger de delete, nem nada. Então o truncate ele é um DDL, ele não é um DML. A gente tem esse pequeno detalhe aí no truncate, né? Tem essa diferença aí. Cara, isso é uma coisa interessante, porque a gente sabe como que é pesado, muitas vezes até legal a gente mostrar exemplos, né, quando a gente entra dentro de um contexto aqui de DDL, por exemplo, que muitas vezes é muito custoso, né, até mesmo se falando de undo, você fazer um delete de uma tabela completa, né, então, às vezes isso vai levar muita informação ali para undo, para que você realmente commit ou não, né, e a gente sabe que o rollback em si é algo que demora bastante, né? Sim, sim. O rollback é algo muito custoso, porque ele simplesmente já começou a fazer e simplesmente só não finalizou ali, né? Mas se ele tiver que fazer o rollback, cara, às vezes isso é lento pra caramba, né? Exatamente. Né? Dependendo do que você vai fazer, por exemplo, o próprio delete é muito lento. Muitas das pessoas usam o truncate porque o delete é muito lento. Exato. Né? Eu já vi gente com tabela de milhões e milhões de linhas, mas que precisava deixar aí 20, 30 mil. Criava uma tabela temporária, dava o truncate e depois voltava com aqueles registros. Uma tabela temporária só do que precisava, dava o truncate e depois voltava. É uma operação custosa, né? Lembrando que se eu estou fazendo um delete, eu não estou simplesmente trocando, falando que aquele bloco meu lá já não está mais ativo. Eu estou pegando as informações originais que eu tenho e mandando isso para dentro da undo. Então tem uma renca de transações aí, de gatilhos que são disparados dentro do Oracle que são sensibilizados ali dentro. Então não é simplesmente o delete, ele pegou aquele registro e apagou do meu bloquinho. Não, eu tenho diversos outras operações rodando ali dentro, né? Por isso que ela acaba se tornando custosa, e o truncate não. O truncate ele pega aquela área que você tem da tabela e faz o seguinte, ó, a tabela agora é a partir daqui, o que está para trás já está
liberado para usar. Exatamente, cara. E até fortalecendo aqui o que a gente tem falado realmente desde o início, quando a gente fala de commit, da gente estar executando isso, né? Realmente a gente está falando aí basicamente do controle de transação, né? De você realmente finalizar uma transação que foi feita pelo um DML. Então, quando você precisa especificar o commit, realmente, é algo que a gente está falando especificamente sobre DML, né? E a questão do DDL, realmente, ele implicitamente, ele já faz alguns commits, e aí não tem nenhum tipo de intervenção, e independente de você querer ou não, ele já vai estar finalizando, ele já vai estar realmente fazendo, assim como o truncate, assim como o alter, assim como o table, assim que o comando terminou de executar, implicitamente todas as outras sessões já vão conseguir acessar esses dados e ter acesso às informações, né, Ricardo? Exatamente, isso aí. Muito bom, cara, muito bom. Cara, eu acho que abordamos bastante aqui o tema que a gente tinha separado, né? Eu acho que é uma dúvida muitas vezes comum, às vezes até para quem já atua com banco de dados e muitas vezes não tem muito bem os conceitos das diferenças desses tópicos, né? Que eu acho que é importantíssimo, né, cara? A gente sabe que é um tema que é essencial, assim, né? Você entender como que funciona a questão das transações, a concorrência, a questão das sessões, né? O que cada uma está fazendo, como que é o controle daquilo que está sendo feito por uma sessão. Eu acho que isso é fundamental, independente do nível, né? Mas muitas vezes quem está também no nível iniciante ali, entendendo um pouco mais de SQL, às vezes dá uma travada nesse sentido, né, cara? Sim, sim. É aquilo que a gente bate sempre nas aulas, né? Nas aulas, em todo... qualquer ação que a gente tem, ou um podcast, ou uma live que você está fazendo, ou uma aula que a gente está fazendo, é conceito. Né? Existe o caminho fácil, que você vai na internet, vai no seu Google, pesquisa como é que faz, como é que eu monto um data guard. Tem lá 3, 4 palitos, né, como a gente gosta de brincar, como é que aquela receitinha de 3, 4 palitos, você vai lá e monta. Na hora que dá um problema, você não sabe o que resolver. Ou toda vez que dá um problema, você vai ficar naquela, tem que recorrer ao Google, tem que recorrer a... Experimenta fazer isso dentro de uma rede que tem um PCI instalado, né, tem alguma regra maior de segurança, onde você não tem acesso a determinados sites. Você não vai conseguir, você vai ter que sair da rede, pesquisar, volta para a rede. Aí você está numa empresa de transações de cartões que cada segundo são milhares e milhares de dólares ou de reais aí sendo transacionados e que aquela empresa recebe em cima disso por uma definição que você não soube, né, não aprendeu, você perdeu aí minutos e mais minutos para poder resolver um problema. Então, assim, o conceito realmente é fundamental. Né? É o que faz a gente clarear um pouco mais a mente. Né? Exato, cara. Eu vejo que muitas vezes esse é problema de muitos profissionais que às vezes são alunos da DBLCM. Muitas vezes eles entram até mesmo com essa necessidade, estão acostumados muito a pegar aqueles roteiros prontos e, cara, não está entendendo o que está fazendo. E como que você vai entender o que você faz? Cara, conceito. Você vai primeiro entender a arquitetura do Oracle Database, depois entender essa parte conceitual, até mesmo de SQL, quais os tipos de comando, quais as particularidades de cada tipo, assim como a gente comentou várias aqui sobre DML e DDL. Lembrando, pessoal, para quem é aluno da DBLCM, tá? Nós temos aulas completas que a gente consegue abordar mais a fundo com exemplos, tá? Assim como o Ricardo falou que em outras aulas aí, ele tinha mostrado exatamente exemplos, mostrando essa questão de uma sessão, de o que uma sessão está fazendo, dando os comandos e tal. Às vezes aqui no podcast a gente consegue tirar várias dúvidas, eu acho que isso é fundamental, mas lá para quem é aluno a gente consegue inclusive mostrar, compartilhando a nossa tela, e a gente consegue trazer uma experiência bem mais completa aí para quem realmente está com a gente como aluno, né, Ricardo? Com certeza, com certeza. E estamos aí para isso, né? As dúvidas geram esse material aí bom para o pessoal evoluir. Show de bola, Ricardo. Obrigado aí, cara, mais uma vez pela sua participação. Tamo junto, meu irmão. Abraço. Com certeza. Abraço aí. Obrigado a todos aí. Valeu. Então é isso, pessoal. Fechando aí mais um podcast da DBLCM, onde todas as semanas a gente está respondendo dúvidas de alunos, trazendo temas práticos, relevantes aqui para vocês. Se vocês querem ter a oportunidade de ser um aluno da DBLCM, cara, a gente vai fazer a nossa Masterclass Oracle Database no dia 25, na semana que vem. E lá vai ser um workshop que você vai entender um pouco da nossa metodologia na prática, como que a gente estuda para certificações, como que a gente realmente consegue mostrar esses tópicos relacionados a banco de dados Oracle na prática, tá? Então, se você quer ser um aluno da DBLCM, participe desse workshop gratuito.
eu vou deixar aqui na descrição o link aqui do nosso canal do Telegram, e lá você vai ter a oportunidade de estar por dentro de tudo que está rolando todas as semanas aí dentro da DBOACM, beleza? Então é isso, muito obrigado pela participação, um grande abraço e até a próxima.